PT. É sua palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom, eu vejo que, primeiro que a moção, ela tem origem na Procuradoria Especial da Mulher, as 5 vereadoras, e os vereadores que são também das bancadas, né, aqui o vereador Cadore, o vereador Felipe, o vereador Renato, o vereador Lucas, acho que nem sei se o vereador Renato chegou, acho que sim, né, assina sim. Então, são também solidários, né, e assinaram conosco para a gente poder ter o número de assinaturas, porque vejam que a gente não teria 8 assinaturas de vereadoras mulheres, né, nessa Casa Legislativa para conseguir propor uma moção, ou, né, uma moção só das mulheres. Então, a gente precisou da ajuda dos homens. E veja que isso já diz muito, né, sobre a representação das mulheres nas casas legislativas. Eu acho que eu sei que é difícil, né, para os homens se colocar nos lugares das mulheres, porque afinal não são mulheres, né, e talvez estejam muito acostumados nas casas legislativas a discutir, inclusive, a vida das mulheres, porque hoje no Brasil a vida das mulheres ela é regrada por legislações criadas por homens, porque a maioria das casas legislativas, a maioria que compõe são homens. Então, acho que não queremos aqui fazer uma guerra das mulheres contra os homens, né? A gente quer que vocês nos escutem, porque quem tem lugar de fala e que sabe as dificuldades somos nós, né? Somos nós, mulheres, que sabemos as dificuldades que a gente passa para estar aqui, para chegar aqui, para permanecer aqui e para avançar, né? Não é à toa que Caxias do Sul, até hoje, não tivemos uma mulher prefeita. A gente não teve uma mulher prefeita eleita até hoje. A primeira vez que eu me elegi vereadora, tinha 7 mulheres vereadoras, apenas na história de Caxias do Sul. Agora a gente tem um pouco mais, mas a gente está longe da representação. Aqui o vereador Marcon citava a questão do Chile. Não era cota para mulheres, é cota de gênero. E que bom que se teve o equilíbrio, né? Porque, afinal de contas, a gente luta, sim, por 50%, porque nós somos 50% da população, nós somos mais, inclusive. Então, a gente luta para ter a representação nas casas legislativas. A Casa Legislativa é o lugar de maior representação da sociedade. Deveria ser o lugar mais democrático. Se a população não se enxerga nas casas legislativas, é porque tem problema. A nossa democracia ela é frágil. Então, a gente quer se enxergar. As mulheres querem estar aqui. Ah, mas a minha mulher não gosta de política. Ah, mas a fulana não gosta de política. Talvez não goste da política feita pelos homens, que não dialogue com a sua realidade. Talvez sinta falta da voz das mulheres nos parlamentos. Talvez porque não seja natural para as mulheres pensar na política. Eu fui criada com o meu pai presidente de bairro. E eu vivia em reuniões desde criança, acompanhando as reuniões. Mas o meu pai queria mesmo era que o meu irmão mais velho fosse para a política. Meu irmão nunca se interessou. E quando eu falei para ele que eu gostaria de concorrer, ele tremeu um pouco. Então, porque culturalmente a gente não é preparada para a política. E a gente é criado para ficar em casa, cuidando dos filhos e dar a retaguarda. E aí eu pergunto para os homens que estão aqui, nós estamos no horário de almoço, né? Quem está fazendo almoço para vocês estarem aqui? Ou quem muitas vezes à noite fica com os filhos de vocês para vocês poderem participar de reuniões? Quem que dá o suporte para vocês em muitas questões? Não vai me dizer que as mulheres não estão dando suporte para vocês. Aqui eu vi várias manifestações, né, de pessoas, de vocês mesmo, reconhecendo a parceria das suas mulheres. Mas aí eu pergunto, se a situação fosse inversa, quantas dificuldades as mulheres têm de deixar os filhos para, de repente, o pai ter que levar e buscar na escola? Hoje, meu marido tá com o meu filho, cuidando da questão do almoço. Mas será que quantos homens se dispõem a dar esse suporte, a abrir mão das suas questões para dar o suporte para a mulher estar na política? Não é fácil. Se vocês pensarem um pouco, será que vocês abririam mão? Não é abrir mão de espaço aqui, como o vereador Marcon disse, quem abriria mão aqui de espaço para as mulheres estarem aqui? Não, eu pergunto uma coisa muito mais simples. Quem abriria a mão de repente, não jogar o futebol da noite, ou não participar da reunião, ou não ir no campeonato não sei do que, ou não representar a Câmara em tal atividade,
para dar o suporte para a mulher poder sair e fazer todas as atividades. Se a mulher tivesse programação das 7 da manhã às 11 horas da noite, quantos homens dariam suporte para essas mulheres? Então, a gente não está falando de uma realidade. As mulheres costumam conciliar situações, né? As mulheres costumam gerenciar, né, as famílias. Então, elas vão cuidar dos doentes, elas vão cuidar dos idosos, vão cuidar da sogra, do sogro, do pai, da mãe e dos filhos ainda. As mulheres acabam conciliando tudo isso. E nesse ambiente, se vocês se colocassem no lugar delas, quem pensaria em entrar na política? É óbvio que as mulheres vão fugir correndo e vão dizer, não, isso não é lugar para mim, não tenho tempo para isso, não tenho mais coisa para fazer, tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar da minha mãe que está doente. Como é que eu vou ficar fazendo política até tarde da noite, até sem horário? É óbvio que a política hoje, no formato que está, fica inviável para as mulheres participar. Então, a gente tem que ter um pouco mais de empatia e escutar quem, de fato, vive a situação. Porque é fácil, né, eu, mulher, julgar outra situação que eu não viva. A situação de uma mulher trans, que eu não sei a dor que ela sente. Mas eu sei a sobrecarga que as mulheres têm na sociedade. Hoje, a gente saiu de casa, começou a trabalhar, temos várias outras atividades, mas o dentro de casa ainda pesa para nós. A família, os cuidados, ainda não está dividido de forma justa. E, para mim, isso é uma questão essencial e estrutural da história do Brasil. Assim como a gente fala muito da escravidão, a gente tem o patriarcado. E o patriarcado parece muito abstrato. A gente diz, homens e mulheres são iguais, têm o mesmo direito. Não, a igualdade de segunda Constituição diz tratar os iguais de forma iguais e os diferentes de forma diferente. Isso é igualdade. Nós não somos iguais. A gente passou a votar em 1932. E não eram todas as mulheres que votavam. Ainda tinha que pedir autorização para o marido. Então, tem muitas questões da legislação brasileira que as mulheres foram tratadas historicamente como propriedade dos homens. Então, a gente não parte do mesmo ponto. E é disso que eu estou falando. A gente precisa, sim, ter cota de representação nos parlamentos, e eu defendo 50% de cota nas vagas. Essa é a minha posição. Mas hoje, né, como a gente não parte da minha posição, né, o que a gente está debatendo a nível nacional é 30%, nada menos. E eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores, a gente tem cota de 50% dentro das direções do partido. Antes mesmo de ter 30% das candidaturas, o Partido dos Trabalhadores já tinha. Então, a gente defende a participação, né? A gente tem cota para jovens das direções do nosso partido, a gente tem cota para negros e negras, a gente tem cota para mulheres, e a gente se orgulha muito disso. Fruto disso é uma bancada que nós temos hoje, de negros e negras, de jovens, e que representam a diversidade. Veja que isso funciona, embora alguns critiquem. E não é dizer que uns são menos ou mais, é que a gente sabe das diferenças históricas que constituem cada um de nós. Então, para garantir uma representação de fato, a gente precisa olhar as especificidades de cada um. Não dá para dizer, e aqui não é dizer que a gente é menos ou mais. Somos competentes, sim, vereadora Marisol, vereadora Tatiana, vereadora Estela, vereadora Gladys. Somos competentes para estar aqui. Mas o que me chateia são as outras muitas mulheres competentes que poderiam estar aqui e não estão. E não se trata de um favor os homens abrir espaço. Não é uma questão de quem abriria a mão. Não, é nosso direito estar aqui. É nosso direito ter uma maior representação. E, infelizmente, a gente só chega aqui a muita luta. E a gente pode ver em todo o histórico das mulheres que foram vereadoras em Caxias do Sul, que todas tinham qualificação alta, porque a gente precisa provar o quanto a gente é capaz para estar aqui. Não é natural para a mulher ser política. Em compensação, os homens nunca houve exigência do eleitorado, mesmo assim, né, sobre capacitação. Mas as mulheres que estiveram aqui vereadoras, todas, né, tiveram uma qualificação muito alta. Então, tenho certeza que temos condições para estar aqui, mas já estamos aqui por fruto, sim, das cotas. Porque se não tivesse cotas dentro dos partidos, duvido que os partidos nos procurassem para a gente concorrer.
porque tem homens sobrando para concorrer. Mas mulher, mesmo a gente querendo, às vezes não se abre as portas. Obrigado, vereadora Denise. Em discussão, a